Olá, professor Renan, mais uma vez. Capítulo 4, Europa, um continente de contrastes. Aula para o 9º ano. A Europa é um continente fundamental para que nós estudemos, porque é um continente que influencia, né, boa parte do mundo, e especificamente o continente americano, continente no qual nós vivemos, né? A Europa é chamada de Velho Mundo, porque durante muito tempo, os grandes acontecimentos históricos relevantes para a nossa cultura vai se dar no continente europeu e a sua influência vai chegar, né, as suas mudanças vão chegar ao nosso país. Bem, a Europa, segundo a página 50, é um continente formado por aproximadamente 49 países. Isso pode mudar, de repente, um movimento separatista ou outro, em que nós temos um vértice econômico que separa ela ao meio entre países do leste europeu e países do oeste europeu, sendo os países do oeste europeu os países mais ricos, né? Lê-se oeste europeu, França, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal e os países do leste europeu, Bulgária, Ucrânia, Romênia e por aí vai, ok? Vamos lá. O relevo da Europa, ele é majoritariamente de planície, né? Com alguns dobramentos recentes, em que esses dobramentos vão estar viabilizando o surgimento de vários rios. Rios esses que são fundamentais para a economia e divisão política da Europa, né? Nós temos em destaque do relevo europeu os planaltos ou maciços, que são montanhas muito antigas situadas no norte e no leste da Europa. Nós temos planícies centrais, em áreas que são as áreas mais férteis situadas no centro da Europa, e as cordilheiras recentes, os dobramentos modernos, que são os montes mais altos, né, as mais altas elevações europeias, como vocês podem acompanhar na página 52. Né? Nós temos uma formação específica no continente europeu, que são os fiordes, que são entradas, né, do mar em redor de elevadas montanhas rochosas, né? Temos também algumas depressões absolutas, e em relação aos rios, nós vamos ter a presença do rio Volga, Danúbio, Reno, Sena, Tâmisa e Tejo, que são os principais rios da Europa. Esses rios são fundamentais para transporte e delimitação de fronteiras, ok? Bem, o clima majoritário nessa região, né, da Europa é o clima temperado, visto que a Europa se encontra, na sua maior parte, né, numa região entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Dessa forma, o clima majoritariamente será temperado, né, em que você não vai ter a presença de clima tropical nessa constatação continental. Você vai ter do polar ao Mediterrâneo, que seria alguma coisa próxima ao Cerrado, a Caatinga brasileiro, um clima bem específico, que ao mesmo tempo que ele alcança temperaturas altas para a região, ele também tem temperaturas mais rigorosas ao inverno também. Esse clima vai ser influenciado mas também pesadamente pelo Golfo Pérsico, né, e a sua massa de ar, que leva frio para a região, né? A vegetação vai seguir o padrão climático. Se você tem o polar, você tem a tundra. No frio, você tem a floresta boreal. Depois, a floresta temperada ou subtropical. A vegetação mediterrânea, os estepes e pradarias, ok? E as vegetações também de montanha.
Os problemas ambientais europeus são decorrentes da condição de urbanização, né, que se deu a partir do século X, e esse processo é um processo de retirada da camada vegetal natural do continente, restando aproximadamente algo inferior a 4% da vegetação natural. Esses problemas, então, essa realidade vai acabar gerando problemas de ordem ambiental, como chuvas ácidas, desertificação, a exploração exacerbada de recursos específicos pesqueiros, resíduos nucleares, né, e basicamente a destruição da mata nativa, como a gente falou. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a população europeia não é uma população homogênea, ela é uma população heterogênea porque ela é formada por diversas tribos, né? Basicamente uma tribo principal, que é a germânica, mas ela se difunde em várias espécies de culturas e formas diferentes. Bem, a população é majoritariamente rica, então na página 58 você pode observar a questão da pirâmide etária como aquela pirâmide de país desenvolvido, em que o seu ápice é dilatado, a sua base é um pouco mais dilatada e a sua base vai ser um pouco mais fechada. Então, base um pouco mais fechada, o corpo um pouco mais dilatado e o ápice um pouco mais dilatado, né? A expectativa de vida alta, taxa de natalidade baixa, né? Uma população que tende a diminuir gradativamente, o crescimento vegetativo baixo. Nós podemos ver esses dados na página 59, né? A população urbana é maciça e expressiva no continente europeu, tendo países como Bélgica, Islândia, Mônaco e Holanda com mais de 90% da sua população em regiões urbanas, o que vai ser uma questão bem complicada de se analisar em relação à agricultura, né, senhores? Bem, por último e não menos importante, essa população, ela vai, como não tem assim um crescimento vegetativo muito grande, né, vai ser necessário um grupo externo, né, da Europa para compor o exército de mão de obra. E isso vai ser muito incentivado desde que a economia não esteja em colapso, desde que a economia não esteja em crise, né? Quando a economia se dá em crise, isso vai acontecer um movimento de xenofobia, né? É uma palavra grega, xeno, né? Estranho, estrangeiro, diferente, e fobia, de phobos, de medo, né? De aversão. Então, a xenofobia vai ser a aversão a estrangeiros, a princípio, que estão ocupando funções de trabalho, pesando a economia, recursos financeiros e governamentais, em que você vai ter um bloqueio, né, por parte da imigração seja legal ou ilegal principalmente, de pessoas de países subdesenvolvidos, né? Bem, a Europa não é maciçamente rica, nós temos países mais pobres, né? Países geralmente do leste europeu, mas isso daí é tema para uma outra aula. Eu agradeço a todos, peço que leiam o livro e façam os exercícios. Até a próxima.